Olá, nós vamos fazer hoje uma prática experimental onde vai observar o equilíbrio de fase líquido-gás, como função da pressão e temperatura. Aqui eu coloquei uma curva onde o eixo Y é a pressão e o eixo X é a temperatura. Aqui nós vamos trabalhar com a água. Então estou apresentando esses equilíbrios de fase sólido, líquido e gasoso para a água. Dependendo da pressão e temperatura, eu tenho uma região onde eu só tenho gás, uma região onde eu só tenho líquido, uma região onde eu só tenho a fase sólida. Mas eu tenho uma certa região de interface entre a fase líquida e gasosa como função da pressão e da temperatura. Nós vamos estudar exatamente essa curva que está colocada aqui, como função da pressão e temperatura, onde eu tenho o equilíbrio de fase líquido-gás. Fazendo isso, a gente consegue determinar o calor latente de vaporização. O que vai acontecer nesses pontos dessa curva, onde eu tenho equilíbrio líquido-gás? Um líquido, no caso a gente está usando a água. O potencial químico da fase líquida é igual ao potencial químico da fase gasosa. A variação do potencial químico ao longo dessa curva, que me determina essa curva, líquida vai ser igual à variação do potencial químico da fase gasosa. Pegando essa variação do potencial químico molar, eu vou ter que ela vai ser igual à fase líquida ou gasosa vezes o volume, no caso da fase líquida dP, menos a entropia da fase líquida dt. Mesma coisa para a fase gasosa. Portanto, eu vou ter que V líquido dP menos S líquido dt é igual a V gás dP menos S gás dt nesta curva. Ou seja, na região de equilíbrio líquido-gasoso. Se eu passar agora esse termo para o lado direito e esse termo para o lado esquerdo, eu tenho que S gás menos S líquido, portanto a variação de entropia da fase gasosa para a líquida dt, igual à variação de volume da fase gasosa para a líquida dP. E eu obtenho que dP dt vai ser igual a variação da entropia gás líquido dividido pela variação do volume gás líquido. Ok, nós vamos fazer duas aproximações nessa expressão que está colocada aqui. A primeira aproximação é que vai ser ΔV de ebulição, volume gás menos volume líquido? Vai ser aproximadamente igual ao volume do gás. O gás ocupa muito mais espaço que o líquido. Então, nós vamos utilizar esta aproximação aqui dentro. Então, nós vamos trocar esse ΔV pelo volume do gás. E aqui nós temos essa expressão onde nós já trocamos ΔV pelo volume do gás. A variação de entropia líquido-gás vai ser, portanto, a variação de entropia de vaporização vai ser ΔH sobre T. ΔH é igual ao calor latente de vaporização. Ok? Então a gente vai obter que isso aqui vai ser igual a LV sobre T, 1 sobre o volume do gás. Então dP dt, para essa curva de equilíbrio de fase, como função da pressão e temperatura, vai ser LV sobre T, 1 sobre o volume do gás, nessa aproximação. Agora, vamos considerar que esse gás é um gás ideal. Vamos utilizar PV igual a nRT, que é a equação do gás ideal, mas nós estamos trabalhando com N igual a 1. Portanto, nós vamos substituir o volume do gás por RT sobre P, nessa expressão que está colocada aqui. Então, eu vou ter que dP dt, que é esse termo que está colocado aqui, vai ser igual a LV sobre T vezes, e substituindo o volume pela equação do gás ideal. Então eu vou ter LV sobre T, P sobre RT. Ok? Então a segunda aproximação, que é a aproximação do gás ideal, nos leva a esta expressão que está colocada aqui. Agora eu vou passar a pressão para baixo, então eu tenho dP dt, dP dP sobre P, e vou passar dt para cima. Então vai ser igual a, então dt que eu esqueci, vai ser igual a LV sobre R, 1 sobre T2 dt. Agora eu vou integrar do lado esquerdo de P0 até P,
do lado direito de T0 até T, integral de dp sobre P é logaritmo neperiano, vai ficar logaritmo neperiano de P sobre P0. Integral de 1 sobre T2 é menos 1 sobre T, vai ficar LV sobre R, sinal de menos aqui na frente, 1 sobre T menos 1 sobre T0. Passando essas duas constantes para fora, eu tenho que a dependência do logaritmo da pressão vai ser menos LV sobre R, 1 sobre T, mais uma constante. Essa é a equação que a gente conhece como equação de Clapeyron. Muito legal. Então, se a gente conseguir determinar pontos da pressão e da temperatura ao longo desta curva, a gente deve obter uma dependência do logaritmo da pressão como sendo igual a menos LV sobre R, 1 sobre T, mais uma constante. Ou seja, a gente vai ter, chamando isso aqui de Y, uma dependência do logaritmo de pressão inversamente proporcional à temperatura. Então, se a gente fizer um gráfico de ln de P contra 1 sobre T, a gente deve obter, então, uma reta y igual a x mais b, onde o coeficiente angular dessa reta vai ser menos LV sobre R. Portanto, essa reta ela vai estar caindo, com 1 sobre T. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos obter pontos da pressão no equilíbrio de fase, tirar o logaritmo neperiano da pressão, 1 sobre a temperatura, determinar essa reta, e a partir daí a gente determinar o calor latente de vaporização. Como é que nós vamos fazer isso na prática no laboratório? Então nós vamos utilizar esse equipamento experimental, que está colocado na segunda bancada desse laboratório. Esse equipamento é composto de uma bomba de vácuo, de um reservatório de ar, que está colocado dentro desse estrutura de madeira, do lugar onde nós vamos fazer, processar o equilíbrio líquido-vapor, que vai ser um balão que está colocado aqui dentro, e de um dispositivo que vai nos permitir medir a pressão interna dessa linha de vácuo. Então, o que acontece? Nós vamos começar a experiência ligando a bomba de vácuo com essa chave, permitindo a passagem de ar por aqui, que é um Tzinho. Então eu comecei a tirar ar por esse tubo. Vou estar então retirando o ar daqui de dentro. Portanto, eu vou estar diminuindo a pressão desse recipiente de ar e diminuindo a pressão nessa linha de vácuo. Então, eu vou estar criando uma pressão menor que a pressão atmosférica dentro desse recipiente e dentro dessa linha de vácuo. Eu continuo retirando o ar. Essa linha de vácuo ela se desdobra em duas linhas. Eu coloquei aqui o detalhe atrás dessa caixa de madeira, que é aqui. Ó. Dá para ver que vem a linha de ar, se desdobra numa linha de ar para a direita e uma linha de ar para a esquerda. Linha de vácuo para a direita ou linha de vácuo para a esquerda. A linha de vácuo da direita, ela vem dar nesse dispositivo onde a gente vai medir a pressão interna. E a linha de vácuo da esquerda vai nos levar a uma pressão que é igual a essa pressão que eu vou estar medindo dentro desse balão onde eu tenho aqui dentro o equilíbrio de fase que a gente vai querer alcançar líquido, vapor, com função da pressão e da temperatura. Vamos ver como é que a gente mede a pressão nesse dispositivo. Eu estou então retirando o ar do sistema. Aqui eu tenho mercúrio,
Não sei se está dando para ver aqui, eu tenho uma linha de mercúrio. Esse aqui é mercúrio, não sei se dá para perceber. Tem aqui uma coluna de mercúrio do lado esquerdo, uma coluna de mercúrio do lado direito. Nesse momento dessa foto, esse dispositivo não estava ligado e a pressão aqui dentro era igual à pressão atmosférica. Aqui está aberto para a atmosfera. Então, como a pressão dentro da linha era igual à pressão atmosférica, a altura da coluna do mercúrio do lado esquerdo e do lado direito eram iguais. À medida que eu vou retirando o ar do meu sistema, eu vou criando vácuo, eu vou criando uma pressão interna menor que a pressão atmosférica, e aqui fora, aqui nesse lado direito da linha, esse é o lado esquerdo da linha, eu vou ter a pressão atmosférica. Isso quer dizer que a altura da coluna de mercúrio, que a pressão desse lado vai ser maior que a pressão do lado esquerdo. Então eu vou estar subindo aqui a altura da coluna de mercúrio e descendo do lado direito, na pressão atmosférica, a altura da coluna de mercúrio. Então eu vou ter, num certo momento, uma pressão que vai ser a mínima que a gente vai trabalhar, eu fecho essa válvula, desligo esse aparelho, passo a ter uma pressão interna mínima, que eu vou chamar de P1, e nessa pressão P1, que é a pressão mínima que a gente vai trabalhar, eu vou ter uma altura de coluna de mercúrio do lado esquerdo, uma altura do coluna de mercúrio do lado direito, e essa diferença de altura de coluna de mercúrio, ΔH de coluna de mercúrio, vai estar relacionado então com, vai nos dar a diferença de pressão como a altura de coluna de mercúrio, que vai ser igual a pressão atmosférica menos P1, que é a pressão que a gente vai trabalhar. Ora, conhecendo a pressão atmosférica, conhecendo esse ΔH, a altura da coluna de mercúrio, eu consigo determinar a pressão que eu comecei a trabalhar, a pressão P1. Legal. Isso significa que eu consigo criar, nesta linha que está colocada aqui, uma pressão P1 que eu sei medir em termos da altura da coluna de mercúrio, que vai ser dada por essa régua que está colocada nesse dispositivo. Bacana. Eu já sei estabelecer uma certa pressão, que eu sei medir dentro do lugar onde eu vou medir o equilíbrio de fase líquido-vapor. Vamos dar uma olhada então no que acontece aqui dentro deste lugar da medida. Está aqui. Então eu tenho aqui uma linha que vai para medir a pressão, no caso eu botei pressão P1 mínima, essa pressão é igual a pressão P1, ele passa por esse tubo, que eu vou já mencionar para vocês por que ele existe, ele vem para cá, esta linha tem pressão P1, ele entra neste balão. Então dentro desse balão eu vou ter uma certa pressão P1. Esse balão ele vai ter líquido e gás. Beleza, então eu tenho um balão com líquido e gás dentro de uma certa pressão P1, inicialmente na temperatura ambiente. Eu não vou estar tendo equilíbrio líquido-gás, eu não vou estar com esse líquido em ebulição. O que eu faço então? Eu vou pegar um variac para jogar uma determinada corrente I numa resistência que está colocada aqui dentro, eu vou esquentando, portanto, esse prato. Aqui dentro tem um peixinho que vai girando para homogeneizar o líquido, e eu vou esquentando até que eu começo a ver que esse líquido entrou em ebulição. É fácil ver que esse líquido entrou em ebulição porque a gente começa a ver vapor saindo aqui dentro deste tubo. Saiu por aqui e vai passar por essa serpentina. Por que eu tenho essa serpentina? Porque aqui dentro eu faço passar água. Entra aqui e sai lá. De tal maneira que o vapor, entrando em contato com a água, que vai estar evidentemente na temperatura menor, ele volta à fase líquida e volta para cá. Então eu vou ver aqui um certo borbulhar nessa região e vou saber que eu atingi o equilíbrio líquido-vapor. Eu vou poder ler a temperatura no termômetro que está colocado aqui. Beleza, eu sei o valor da temperatura, digamos que fosse T1, que para a pressão T1 eu tenho o equilíbrio líquido-vapor. Portanto, eu determino um ponto P1 de pressão e um ponto T1 de temperatura. O que eu faço agora? Eu admito que vai estar fechado.
Portanto, eu vou ter a pressão P1, que é a menor pressão que eu tenho aqui uma determinada altura da coluna de mercúrio. Eu dou uma abridinha nesse bichinho aqui. Deixo entrar ar dentro do meu sistema. Vou para uma pressão P2 maior que a pressão P1. Varia aqui de 1 em 1 centímetro de altura de coluna de mercúrio. E aí, o que eu faço? Quando eu tenho... Aí eu fecho de novo. Então eu passo a ter pressão P2 nessa linha de vácuo. Portanto, eu passo a ter pressão P2 dentro desse recipiente. P2. Muito bem. Quando eu passo a ter pressão P2 aqui dentro, o líquido para de entrar em ebulição. A pressão vai ser P2, eu estou na temperatura T1, e para a pressão P2 eu deixo de estar no equilíbrio líquido-vapor, ele para de ficar em ebulição. Muito bem, mas eu estou com esse bichinho aqui ligado, eu estou com a resistência ligada. Então ele começa a poder esquentar de novo, quer dizer, ele deixa de ficar em ebulição e vai esquentando até a temperatura T2, onde de novo eu entro com esse líquido em ebulição. E aí eu obtenho um segundo ponto de equilíbrio de fase T2, P2. E vou assim sucessivamente até obter o conjunto de pontos que a gente precisa ter. Isso significa que eu passo a ter um conjunto de pontos, aqui eu coloquei para vocês, de temperatura e de altura da coluna de mercúrio. Aqui está a altura de um lado, aqui está a altura do outro, portanto um ΔP, onde eu tenho um equilíbrio de fase líquido-vapor. Eu vou dar uma rápida geral para vocês entenderem de novo o processo. Aqui dentro eu tenho líquido-vapor na temperatura ambiente. Eu retiro o ar desse sistema até que eu atinja a pressão P1, que eu consigo medir aqui, através de ΔP, a coluna de mercúrio do lado direito e do lado esquerdo. Eu faço passar água dentro desse serpentina para evitar que o vapor entre e invada a linha de vácuo e coloco uma corrente no meu variac de tal maneira que isso aqui começa a esquentar, até que atinge uma temperatura T1, onde esse líquido entra em ebulição. Portanto, eu tenho ΔP, que vai nos dar o P1, o T1 do equilíbrio de fase líquido-vapor. Isso aqui já estaria fechado, eu já cheguei na pressão mínima. Essa bomba já está desligada, eu já consegui uma pressão mínima nesse recipiente e nessa linha, e já medi o ponto P1, T1. Aí eu venho aqui, abro, vou até a pressão P2. O líquido vai deixar de ficar em ebulição, a temperatura vai crescendo até chegar na temperatura T2, onde eu vejo claramente ele em ebulição. Eu obtenho o ponto P2, T2, e assim sucessivamente até obter os pontos de equilíbrio de fase dessa curva que eu estava mostrando, né? Ou seja, até obter os pontos pressão, temperatura no equilíbrio de fase líquido-vapor. Beleza. É isso que a gente faz. Espero que tenha ficado claro. Portanto, esse experimento nos dá, em primeiro lugar, temperaturas e altura de coluna de mercúrio do lado esquerdo e do lado direito. A partir daí, vocês vão transformar a temperatura que vocês mediram em graus centígrados. Nós medimos, esses dados são dados experimentais que nós tivemos no laboratório. Vocês vão transformar a temperatura em graus Kelvin e colocá-la em 1 sobre T, tomando cuidado com os algarismos significativos. Quer dizer, você vai para 1 sobre T, você tem que manter os mesmos algarismos significativos. Depois, eu tenho o ΔH, coluna do lado direito menos coluna do lado esquerdo, me dá ΔH. Nós medimos nessa experiência a pressão atmosférica daquele dia, depende da temperatura. A partir daí eu consigo determinar a pressão e tiro o logaritmo neperiano da pressão. Fazendo isso, eu vou ter uma curva. Logaritmo neperiano da pressão, vocês vão fazer essa curva contando sobre a temperatura, obter então uma reta. Vai ser uma reta, vocês vão ter uma coisa que deve parecer com uma reta. Mais ou menos. Vocês vão ter pontos. Vocês vão, em cima desses pontos, traçar uma reta.
obter o coeficiente angular dessa reta, que vai ser igual a menos LV sobre R. Isso aqui não é RT, isso é R, está errado isso aqui. E, desculpa, RT sim, obter o coeficiente angular da reta, que vai ser menos LV sobre R. E a partir daí vocês determinam o calor latente de vaporização e comparam com o dado experimental. Então essa é a nossa prática de hoje. Eu acho que é uma prática muito interessante, porque quando vocês fizerem experimento, infelizmente vocês não vão poder fazer o experimento, mas vocês estão pegando dados de alunos que fizeram o experimento e obtiverem de fato uma reta desse tipo, vocês vão estar comprovando uma lei de primeiros princípios, que é a equação de Clausius-Clapeyron. Então, vocês vão estar relacionando termodinâmica clássica com dados experimentais. É isso. Boa prática para todos. Muito obrigado.